Estamos dando início a mais um tema do curso Conhecimento de Si Mesmo. Este curso estamos passando de forma gratuita. Sempre passamos de forma gratuita. Estamos passando nas terças e quintas-feiras, no horário de 20 horas e 30 minutos, porém sempre nos atrasamos um pouquinho e estamos aqui, pedimos desculpas pelos atrasos, porém estamos aqui. O tema é o tema número 23, fanatismo e mitomania. Então, este tema está no temário porque é importante para nós todos que queremos fazer um trabalho sobre nós, queremos trilhar o caminho iniciático. Precisamos eliminar, precisamos trabalhar sobre estes dois aspectos, do fanatismo e da mitomania. Todos temos esse defeito. É um defeito que está na nossa psique e é preciso trabalhar se é que queremos progredir neste trabalho sobre nós. Então, o que é fanatismo? Fanatismo, uma pessoa fanática é uma pessoa que tem muito ciúme sobre algo, tem muito apego sobre algo. Então, existem fanáticos do futebol, da política, da ciência, de todos os ramos, de todas as atividades, existem fanáticos. E é claro que na área religiosa, na área esotérica, também se encontram fanáticos e mitômanos. Então, o fanatismo surge por falta de prática. Todas as religiões do planeta, são mais de 5.000 religiões, têm origem nos 4 pilares da sabedoria. Tem origem nestes ensinamentos. E por falta de prática, se formaram as religiões. Ficam apenas com as teorias, com as crenças. Então, quando alguém recebe estes ensinamentos, quando nós todos recebemos este ensinamento, se abrem dois caminhos. Ao receber este ensinamento, se abrem dois caminhos. Se abre o caminho do crente e o caminho do prático. Então, esses dois caminhos levam a resultados muito diferentes. Então, o crente, ele se limita a crer, acreditar no que lhe disseram,
no que ele lê, no que ele vê, aprende em escolas, aprende lendo, a pessoa acredita e se conforma, se satisfaz com o saber intelectualmente e acredita que com saber intelectualmente, conhecer as escrituras sagradas, acredita que com isso, com o fato de conhecer intelectualmente, de cor, de memória, as escrituras, está salvo, está fazendo alguma coisa. E, na verdade, não está fazendo nada, porque são as informações armazenadas na memória. E não se faz nada interiormente, psicologicamente, não se faz nada. Então, isso leva a pessoa a acreditar que, ao ler, ao conhecer as informações, as escrituras, está mais avançada do que as pessoas que não leram, que não têm conhecimento intelectual. Então, isso não é sabedoria. Isso é informação intelectual, são conceitos, são crenças que a pessoa acredita no que lê, no que vê, no que escuta, enfim, e se conforma, se contenta com isso. Não vai à prática. E o caminho do prático é totalmente diferente. O prático aprende que é preciso morrer psicologicamente, que é preciso eliminar o defeito psicológico e liberar a essência. Então, o prático pratica. Ele se auto-observa, e comprova que dentro de si existem defeitos psicológicos e que esses defeitos atuam nos centros, no centro intelectual, em pensamentos, no centro motor, em movimentos, na fala, no centro emocional, em emoções, no centro instintivo e no centro sexual. Então, o prático percebe através da autoobservação que realmente tem defeitos psicológicos e vai à prática, procura eliminar esses defeitos psicológicos, porque nestes ensinamentos, neste curso, nós aprendemos e compartilhamos a técnica da morte psicológica. Então, morte psicológica significa eliminar o defeito e não trabalhar apenas no comportamento externo. Eliminar aquele elemento que está na nossa psique e que nos leva a agir desta ou daquela forma. Então, quando se elimina o defeito, se
muda, se transforma exteriormente por consequência e não por um comportamento, não por uma disciplina, um cuidado, uma norma, um critério, assim como normas de etiqueta, por exemplo. Então, se a pessoa se cuida para não errar, porém o desejo de errar está lá, e isso é o defeito psicológico que nos faz errar. Então, é esse defeito psicológico que nós precisamos eliminar, precisamos desintegrar esse defeito e resgatar a essência que nesse defeito está presa. Então, o prático percebe isso e começa um trabalho de autoobservação e morte psicológica. Também o prático sabe que precisa deixar de fornicar. Deixar de fornicar. Porém, é necessário que se diga, que se explique, que se defina essa palavra fornicação. Porque essa palavra está mal definida, está mal entendida na maioria das pessoas. Quando nós éramos pequenos, nos ensinavam que fornicar era sexo. Porém, nesses ensinamentos fica muito claro para nós que sexo não é fornicação. Que a fornicação, na realidade, é a perda das energias sexuais. O homem ejaculando a energia sexual, o sêmen, está fornicando. A mulher, quando chega ao orgasmo, está fornicando. Então, o prático sabe que deve alcançar a castidade. A castidade. E sabe que a castidade não é abstinência sexual. A castidade é o trabalho superior com as energias sexuais. É a transmutação da energia sexual na união sexual de um homem e uma mulher. Nessa união sexual, o homem não ejacula as energias, não derrama o sêmen, não derrama o vaso. E a mulher não chega ao orgasmo, e sim, essa energia é transmutada através dos cordões de Ida e Pingala, aqueles cordões que estão no caduceu de Mercúrio, no caduceu de Hermes Trismegisto. Então, a energia é transmutada e levada ao cálice, ao cérebro. A energia transmutada. Então, essa energia vai permitir criar os corpos existenciais superiores do ser. Então, o prático compreende que é preciso deixar de fornicar, alcançar a castidade e transmutar as energias sexuais. Transmutar a energia sexual. E assim trabalha no sentido de eliminar
esse eu fornicário, que é esse desejo desenfreado por sexo. Então, se vai trabalhando, o prático percebe isso e trabalha na eliminação do eu fornicário e alcança a castidade. Então, transmuta as suas energias, cria os corpos solares, regenera o corpo físico, o corpo vital, cria o corpo astral, o corpo mental e o corpo causal. E faz as iniciações. Ao criar esses corpos, você vai fazendo então as iniciações de mistérios maiores, que é criar, regenerar o corpo físico, o vital, criar o corpo astral, o corpo mental e o corpo causal. Então, se faz as iniciações de mistérios e então se ingressa, se entra de fato no caminho iniciático e não se conforma com crer, com acreditar. Também o prático sabe que tem que compartilhar esses ensinamentos com as demais pessoas. Sabe que precisa sacrificar-se pela humanidade. Sacrificar-se pela humanidade é entregar esse ensinamento de forma desinteressada, de forma gratuita, sem receber nada em troca, sem esperar nada em troca. E então o prático vai compartilhar esse ensinamento. Já de início, ele convida os familiares, os amigos, e vai estendendo o convite às demais pessoas, aos colegas de trabalho e posteriormente a todas as pessoas, a toda pessoa que tenha oportunidade. Se vai então falando sobre esse ensinamento, como se compreende, sem exageros, sem fanatismo, porque nós precisamos eliminar o fanatismo. Então, o prático vai em base à sua compreensão, sem exageros. Também o prático, ele aprende, porque pratica, aprende o desdobramento astral, sabe que é preciso comprovar através do desdobramento astral, é preciso comprovar muitas coisas. E é possível comprovar, porque só acreditando que alguém disse que é possível fazer desdobramento, que é possível sair do corpo conscientemente, se acredita nisso, nós estaríamos trilhando o caminho do crente. Porém, o prático vai realizar a prática de desdobramento astral, vai fazer essa prática, vai alcançar, embora no começo, no princípio, isso não é consciente, mas o prático luta e comprova que realmente é possível sair em corpo astral consciente e vai se desenvolvendo, faz as práticas, realiza as práticas, se esforça para fazer esse desdobramento, para fazer uma meditação. Por exemplo, nós ensinamos
nós aprendemos e ensinamos a prática da meditação transcendental. Nós ensinamos o mantra Gati, onde se pronuncia Gate, Gate, Parasangate, Bodhi, Swaha. E se imagina aí subindo de centro em centro pela coluna vertebral até os centros superiores. Isso temos maiores explicações em outras conferências, em vídeos que estão disponíveis. Então, o prático vai praticando, porque a própria palavra está dizendo prático. Então, a prática faz o mestre. E não se faz nada com teorias, com ler e ler, decorar textos, decorar livros, decorar a Bíblia, por exemplo. Não se cresce nada interiormente. Se adquire um conhecimento intelectual, porém, esse conhecimento intelectual não é um conhecimento da consciência. É um conhecimento apenas de memória. E quando se morre, esse conhecimento é perdido. E a pessoa tem que novamente ler tudo de novo. E o prático, esse conhecimento persiste, porque é da consciência. Quando alguém desencarna e tem um trabalho sobre si, quando ele retorna em outra existência, ele traz esse trabalho e pode dar continuidade. Em troca, o intelectual é perdido, totalmente perdido, e não serve para nada em outra existência. Então, o prático leva à prática os 3 fatores. O nascimento, a morte e o sacrifício pela humanidade. E com isso, adquire as faculdades, os poderes, as virtudes, porque está eliminando defeitos e não está apenas se modelando externamente. É um trabalho real. Quando se vai à prática, então se adquire essas capacidades, essas virtudes que são da consciência, porque se elimina o defeito psicológico e resgata a consciência, se libera a consciência que está presa nos defeitos psicológicos, que está presa no ego. E ao liberar a essência, na essência estão as virtudes, os poderes, as faculdades. E esse é o caminho do prático. Então o prático trabalha sobre si e leva a outras pessoas este ensinamento, porque é necessário ter méritos do coração para progredir internamente, para progredir de verdade. Então é preciso morrer, é preciso nascer e é preciso sacrificar-se pela humanidade, é preciso levar esse ensinamento a outras pessoas, porque não tem uma forma de pagar por esse ensinamento. A forma que se paga
é entregando a outras pessoas, para que o conhecimento, para que o ensinamento não se perca. E esse ensinamento deve ser entregue de forma pura, gratuita, completo, sem retirar nada e sem acrescentar nada, sem omitir, sem vergonha de falar sobre o sexo, porque falar de sexo para muitas pessoas, inclusive para nós, antes de conhecer esses ensinamentos, era um tabu, se tinha como vergonha falar de sexo. Porém, o sexo é sagrado e é só pelo sexo, só trabalhando com o sexo, que alguém vai progredir, vai conseguir progredir, prosperar internamente neste trabalho espiritual. Com a abstinência sexual não se prospera. Com a fornicação também não se prospera. Com a fornicação se robustecem os defeitos psicológicos. Todos os defeitos foram criados com a energia sexual. E cada vez que se fornica, cada vez que se perde a energia, os defeitos se robustecem, são aumentados, são fortalecidos. Então, o crente não faz nada disso. Aquela pessoa que conhece esses ensinamentos de memória, guarda na memória e não se contenta, se conforma com isso. E isso não é um progresso real, não é um conhecimento verdadeiro, é só um conhecimento de memória que na verdade não serve para nada. Então, o segundo aspecto desta conferência é a mitomania. Então, mitômano é uma pessoa que do dia para a noite se sente iluminado. Não fez nada, não morreu psicologicamente, não nasceu, porém acredita que se iluminou, que é um iluminado. Então, existem muitos mitômanos, surgem de quando em quando, se vê, se escuta, pessoas que se tornaram mitômanos por, assim, do dia para a noite. Então, durante a noite, durante as horas de sono, o eu psicológico experimenta, tem experiências. A pessoa tem um sonho, uma alucinação, onde ela se vê vestida em algum manto, algum turbante, alguma roupa mística. Ela se vê subindo a uma montanha e os eus, os outros eus, os defeitos psicológicos vão louvando essa pessoa, esse eu que está alucinando. Os eus louvam esse eu que está em alucinação, vai vendo os outros eus louvando e se prostrando diante dele, e chega ao final, ao cume da montanha, e é louvado, é recebido com festa, porque exatamente os Zeus querem fazer nós entender
que já estamos liberados, para que não se trabalhe sobre nós e não elimine esses próprios eus. São os eus que nos fazem sentir que estamos bem, para que nós não trabalhe contra eles mesmos. Porque se nós nos sentimos que estamos perfeitos, para que vamos trabalhar? Para que vamos melhorar, se já somos perfeitos? Então, neste trabalho, quando nós pensamos que vamos bem, é porque vamos mal. E quando nós pensamos que vamos mal, é porque vamos bem. Porém, agora não vamos forçar essa inversão para acreditar que estamos bem. Então, os eus nos enganam, nos auto-enganam, nos fazem sentir, com esse falso sentimento, nos fazem sentir que estamos melhor, para que não se trabalhe sobre si e não elimine esse próprio eu. Esse eu que está nos fazendo sentir que estamos bem, que estamos melhores. Então aí ele se esconde, ele se oculta na psique e nós não vemos. Então ele persiste, ele se sobrevive. Então o mitômano acredita que está transcendido e não trabalha sobre si. Não trabalha porque já está transcendido. Acredita que está transcendido, que está liberado, que está salvo, que é um grande mestre, que é um iniciado. Até se acomodam nomes, se dão nomes, assumem poses de mestres e se autodenominam mestre tal, mestre isso, mestre aquele. E então isso é só um fanático, um mitômano que quer enganar a si, que está se auto-enganando e enganar as outras pessoas, quer enganar a humanidade. Então, todos temos esses eus na nossa psique. Aí, em algum lugar da nossa psique estão esses dois eus, o do fanatismo e da mitomania. Então, é preciso trabalhar na autoobservação e ver quando esse defeito do fanatismo vai se expressar. Talvez ele queira se expressar com uma voz bondosa, uma voz carismática, para conseguir seguidores, porque o mitômano precisa de seguidores, precisa que lhe sigam, precisa que lhe louvem, precisa que lhe rendam culto. Então ele busca seguidores, e os seguidores naturalmente são fanáticos, porque se uma pessoa pratica, ela desmascara mitômanos, desmascara qualquer aparência falsa. Então o mitômano, ele precisa de seguidores, e os seus seguidores são fanáticos, são pessoas que não praticam, porque se nós praticar,
nós vamos investigar na quinta dimensão sobre fulano de tal e vamos ver que fulano de tal não é nada do que se autodenomina ser. Então, mitômanos existem muitos, têm surgido nestes ensinamentos, surgiram muitos mitômanos, falsos mestres, e que continuam enganando a humanidade e arrastam multidões. Existem muitas escolas com estas características, que ensinam que leem, que decoram estes ensinamentos e pretendem ensinar, porém não tem as iniciações, as verdadeiras iniciações, e só intelectualismo, só enganam, cobram pelos ensinamentos. É uma falsa ou uma farsa, porque não fizeram um trabalho de morte psicológica, não eliminaram o defeito da psique, não liberaram a essência, são escravos e estão enganando a humanidade, estão enganando milhares de pessoas, arrastam verdadeiras multidões. São pessoas que seguem esses mitômanos porque não praticam. Então, porque quando se pratica, se detecta facilmente, alguém reconhece onde está um mitômano e onde está um verdadeiro iniciado. Então, esse fanático e esse mitômano está dentro de nós. Está mais fraco ou mais forte. Está ativo ou inativo. Porém, está dentro de nós. E isso não é uma acusação, não é um apontar o dedo, mas cada um de nós deve identificar as nossas ações, em nossas ações, se está se expressando um fanático, se está com a tendência a se expressar um mitômano, porque esses defeitos vão impedir, fatalmente, que se progrida, que se prospere neste trabalho de autoconhecimento. E vai nos tirar, vão nos fechar o caminho. Fatalmente vai nos tirar do ensinamento. Se nós permitir que se expresse esse eu fanático e esse eu mitômano. Então, trabalhar com a autoobservação nos detalhes e trabalhar na autoobservação dos detalhes do fanático e do mitômano, do fanatismo e da mitomania. Qualquer pessoa, qualquer ser humano tem direito de fazer o que queira. E nós não devemos insistir com as pessoas. Não devemos forçar. A pessoa tem direito de continuar errando. E se nós vamos querer
chamar a atenção dessa pessoa, convidar várias vezes, propondo o ensinamento a essa pessoa, isso já é uma atitude de fanatismo. Porque se a pessoa não quer, não se deve obrigar, não se deve forçar. Ela tem o seu real ser, ela tem o seu pai interno, a sua mãe interna, as suas partes internas, que vão lhe guiar corretamente. Talvez não será nesta existência, talvez numa próxima existência essa pessoa vá buscar o ensinamento. Porém, nós não temos o direito de forçar, de insistir com ninguém. Isso estaríamos permitindo que se manifestasse o nosso eu fanático. Quando se insiste, quando se repete, se é repetitivo com uma pessoa, convidando para o ensinamento, é uma atitude do nosso eu de fanatismo. Então, isso é um trabalho minucioso que nós precisamos fazer para identificar dentro de nós onde está esse eu fanático. Que ele está. Porém, é preciso identificar onde está esse fanático e esse mitômano. Porque esses dois defeitos fecham o nosso caminho. Fecham o caminho da iniciação. O verdadeiro caminho da iniciação é fechado quando estes eus se expressam, quando nós permitimos que esses defeitos se expressem em nós. Então, o caminho que nós devemos seguir é o caminho do prático. Neste curso, nós aprendemos muitas práticas, muitos exercícios. Morte psicológica, auto-observação, desdobramento astral. Então, as práticas para conseguir esse desdobramento astral, nós precisamos fazer, devemos fazer e nos esforçar para nos desdobrar em astral. Então, deixar de ser apenas crente e crer em nós mesmos, crer no que nós vemos, que com a prática do desdobramento astral nós vamos ver, vamos comprovar como quem põe a mão no fogo e sente que realmente queima, e não porque disseram que queima. Então, esses dois defeitos estão em nós e é preciso trabalhar. Assim como todos os defeitos que temos, é preciso trabalhar. É preciso identificar dentro de nós e trabalhar para que eles não nos tirem deste ensinamento. Nós devemos ser flexíveis, porém não nos deixar levar por crença. Devemos buscar a compreensão. Devemos receber este ensinamento com a mente serena, com colocar este ensinamento em vasos novos, em odres novos, e não colocar este ensinamento nos nossos preconceitos, nos conceitos que nós já temos de outras
escolas, enfim. Não devemos crer porque nos disseram. E também não devemos duvidar porque não nos disseram. Nós devemos duvidar, mas com a prática comprovar. Porque se nós crer, já isso bastará para nós. E este ensinamento não procura convencer, e sim o que se procura é entregar os ensinamentos, entregar as ferramentas, as práticas, para que o prático pratique e convença a si mesmo. E nós não devemos tentar convencer a ninguém. Nosso trabalho não é convencer a ninguém. Nosso trabalho é entregar o ensinamento a quem interesse. E se a pessoa quiser, ela pratica e obtém os resultados. Então, nosso telefone, o nosso número WhatsApp, 55 62 991 92 93 55. Esse número é o número do nosso WhatsApp e Telegram. E podem nos escrever, que nós teremos prazer em responder, em passar as informações.